Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício. A gente vai conversar hoje sobre a segunda planilha que eu montei, que é exclusivamente para a prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Ela é uma planilha extremamente densa, bastante detalhada e que merece a atenção de todo mundo. Se você dominar o seu uso, nunca mais terá problema com a prescrição do HIIT. Ela vai resolver todos os teus problemas para a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. Então, bora comigo lá conhecer um pouco mais sobre essa planilha. Bem, nesse primeiro ficheiro, né, nessa primeira planilha dela, onde está escrito Orientações Escala PSE, a gente tem aqui uma série de orientações que você deve ler, obviamente com calma, e além dessas orientações, eu também apresento para vocês duas escalas de percepção de esforço, né? A escala 620, amplamente utilizada, e a escala 010, que também é muito usada para a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. Então, essa primeira planilha é para apresentar os aspectos iniciais, obviamente, e para que você possa ter acesso a estas duas escalas de percepção de esforço. Bem, além disso, agora a gente entra na planilha 1. Você vai clicar aqui embaixo, ó, clica aqui, ó, planilha 1A. Nessa planilha 1A, a gente vai fazer a inserção dos parâmetros individuais. Então, o nome do aluno, obviamente, o sexo desse aluno, a idade desse aluno e a frequência cardíaca de repouso do meu aluno. A partir da escolha desses parâmetros, essa primeira planilha é toda dedicada ao intervalado curto, tudo bem? Então, intervalado curto, a gente vai ter aqui à direita desses dados orientações sobre a prescrição do treinamento intervalado curto, como combinar inclusive com musculação. Bom, nessa planilha a gente vai ter dois momentos diferentes. O primeiro deles diz respeito à planificação utilizando a VVO2. Então, são aqui 6 meses de treino utilizando a VVO2 como parâmetro, a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio como parâmetro, e a progressão é semanal. Então, nós temos aqui tanto aumento de repetição quanto modificação da relação de esforço-pausa ao longo das semanas. Se você quiser um pouco mais de detalhes, embaixo aqui na planilha a gente tem a carga de treino ao longo das semanas, que você pode ter acesso e analisar com calma a progressão do teu treino intervalado de alta intensidade. Bom, além dessa planilha, a gente tem uma outra, que é a planilha número 2, que é para a prescrição dos intervalados longos. Então, nessa planilha número 2 de intervalados longos, a mesma coisa. Você vai inserir os dados do teu aluno, tem umas orientações aqui na frente sobre a prescrição do treino, extremamente valiosas essas observações, e então a gente já parte para a prescrição do intervalado longo. Nós temos aqui 4 meses de intervalados longos, começando com 2 minutos por 1 de recuperação, aumentando o número de repetições, o que vai se refletir, obviamente, no aumento da duração da sessão, aqui, ó, ao longo do tempo, e também eu tenho no período de esforço aumentos na velocidade. Se você parar o cursor em cima da célula com esse pontinho vermelho, vai te mostrar quantos % a gente está da IVO2 máxima. Aqui embaixo, como de praxe, a gente tem a progressão usando a IVO2, ok? Ao longo das semanas. Além dessa planilha, tem uma outra um pouco mais para baixo, que diz respeito à pressão do intervalado longo, porque isso é possível usando a frequência cardíaca máxima. Então aí a gente tem aqui a prescrição do intervalado longo usando a frequência cardíaca máxima, beleza? Também a progressão direitinho agora usando faixas de BPM ao longo do tempo também progressivas. A terceira planilha deste arquivo é uma planilha também de intervalados longos, usando a VVO2, como você pode observar, mas aqui tem um lance, é uma planilha exclusiva
para a progressão do intervalado longo mais famoso do mundo, aquele que são 4 séries de 4 minutos por 3 minutos. Se você não conhece esse modelo de treino intervalado, é importante estudar mais, tá? Então, eu mostro aqui detalhadamente como fazer uma progressão para, ao final do 3º mês, você estar fazendo 4 séries de 4 minutos com a intensidade de 90% a 95% do teu VO2 máximo, da tua VVO2 máxima, né, com recuperações de 3 minutos até 70% da tua VVO2, beleza? Então, usando a VVO2 como parâmetro. E aqui abaixo, um outro exemplo também de 3 meses, é uma planificação de 12 semanas usando a progressão, mas agora com frequências cardíacas. Além dessa planilha intervalado longo, a gente tem uma outra de sprints intermitentes, aquele famoso CIT. Aí tem algumas observações que são muito importantes de serem respeitadas, que você deve ler aqui com calma sobre o CIT, beleza? E além dessas observações sobre o CIT, tem uma planificação de 3 meses usando a VVO2. Tem gente que não sabe que dá para prescrever treino intervalado de sprint intermitente usando a VVO2, cara. É impressionante. Então tem uma progressão aqui usando a VVO2 e abaixo uma progressão utilizando natureza all out, beleza? Um tipo de esforço de natureza all out do treino intervalado de alta intensidade, ok? Natureza all out. Então tem toda a planificação para que você, depois de 4 meses, consiga fazer 6 sprints de 30 segundos com recuperações de 4 minutos, numa sessão aí que vai durar próximo a 30 minutos, se a gente for considerar aquecimento. Volta calma, passa disso. Bem, a próxima planilha é uma planilha que eu gosto demais, é uma planilha de intervalado misto. Por que misto? Porque tem aluno que não gosta de fazer só intervalado curto, só intervalado longo. E aí, ao longo dos meses, é uma planilha que vai trocando os modelos de esforço de modo progressivo também. Então, assim como nas outras, tem algumas orientações, beleza? Que a gente deve seguir aqui. Além dessas orientações, a gente começa. Então, nessa planilha de treino, a gente começa com um intervalado curto, segue 3 meses, depois passa para o intervalado longo, entra em sprints repetidos. Aqui um modelo de treino de 8x12 altamente eficaz na redução de gordura corporal, inclusive. E aí a gente termina com os sprints intermitentes aqui embaixo, de natureza all out, nessa planilha que tem 8 meses de progressão de treino, beleza? Então, essa é a planilha número 8 aí, que tem... A planilha, desculpa, número 5 tem 8 meses de progressão. A planilha número 6, ela serve para a gente prescrever treinos para airbike. Então, nela eu vou ensinar como você aplica testes para airbike. E aí tem uma progressão aqui exclusiva para airbike, usando intervalados curtos e intervalados longos, ok? Mas com base no teste da airbike. Inclusive, depois, no final dela, aqui nos últimos meses, tem sprints intermitentes usando também a airbike. Se você não tem airbike, não tem problema, porque nessa mesma planilha tem aqui uma sugestão de progressão para treino intervalado com bicicleta tradicional. Então, se você olhar com calma aqui nessa planilha, eu vou explicar como você pode usar os RPMs na prescrição de treino. E aí tem uma progressão que tem a possibilidade de 7 meses de treino com a modificação no RPM, certo? Da bicicleta de spinning, por exemplo. Enfim, você pode ficar à vontade para organizar também de modo progressivo. E a última planilha é a planilha que fala sobre uma prescrição de treino com a corda naval. Então eu ensino você a fazer um teste de corda naval com o teu aluno, né? Aqui está descrito o teste para corda naval. E aí,
Aqui tem os dados de alguns que a gente já fez no nosso laboratório. E quando você pode encontrar, por exemplo, do teu aluno aqui, valores semelhantes, mas isso não é mais importante, eu mostro na frente como ficaria. Então, imagina que o indivíduo terminou a 115 BPMs o teste de corda naval. Então, eu tenho os valores supramáximos e os valores submáximos, sendo que 100% é 115 BPM. É o ritmo em batidas por minuto. A partir daí, a gente tem a sugestão na progressão do treino usando corda naval e os BPMs, certo? Então, aqui a gente vai ter esse mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4, usando os dados da corda naval. Se você usa este tipo de equipamento, vai ter uma utilização bastante interessante. Então, para recordar, são 7 planilhas específicas para a prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Espero que você tenha gostado. Se tiver interesse em fazer bom uso dela, é só clicar no link na minha bio no Instagram e adquirir o seu pacote com as 3 planilhas. Um abraço do Fabrício e muito sucesso!